Uma boa noite, meus irmãos. É com alegria, é com satisfação que mais essa oportunidade, a Sociedade Espírita Jesus nos oportuniza um momento de reflexão, um momento de aprendizado, um momento de estarmos em contato com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Antes mesmo de darmos início à nossa reflexão, convidamos os nossos irmãos para elevarmos o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a espiritualidade que nos sustenta nas nossas atividades, para que possamos, em mais esse momento, contar com a assistência e o amparo dos benfeitores e que possamos aurir os conhecimentos que a doutrina espírita nos proporciona e que estejamos receptivos a esses ensinamentos, a essa reflexão. Que assim seja. Então, com essa pequena rogativa, nós damos início a esse momento de estudo, a esse momento de contato com os ensinamentos do nosso mestre, como dissemos. O tema que vamos analisar essa noite é observai os pássaros do céu. O assunto está lá nos itens de 6 a 8 do capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Como todos nós sabemos, né, uma das obras fundamentais da nossa doutrina espírita. Então, Jesus, ele não fugia às regras da sociedade em que vivia. Seus conhecimentos eram transmitidos por parábolas, meio de comunicação da época, no caso. Então, nessa passagem evangélica, há que se ater ao símbolo, não resta dúvida, mas interpretá-lo à luz dos conhecimentos atuais, principalmente com o auxílio dos benfeitores espirituais. Naturalmente, nós temos uma farta literatura que nos dão o suporte em termos da interpretação dos ensinamentos, das interpretações, da melhor compreensão daquilo que os benfeitores nos trazem em termos dos ensinamentos do mestre, né? Onde temos André Luiz, próprio Allan Kardec nas obras básicas, né? André Luiz, Emmanuel, através da mediunidade do Chico. Então, é muito farta a literatura que nos elucida, que nos esclarece, que nos dá subsídio, que nos dá suporte em relação àquilo que diz respeito aos ensinamentos que o mestre deixou para a humanidade. Então, nós vamos dar uma passada no texto que se refere à referência, né, que citamos, observai os pássaros no céu, e depois a gente, com o auxílio naturalmente das interpretações, dos esclarecimentos de Emmanuel, principalmente, a gente vai fazendo as nossas reflexões, o nosso estudo em relação à passagem evangélica que acabamos de citar, qual seja, observai os pássaros no céu. O texto evangélico, então, é exatamente este. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo: não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tereis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais que as vestes? Observai os pássaros no céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar um côvado em sua estatura? Porque também vos inquieteis pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora,
Se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos que existe hoje e que amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Mateus capítulo 6, versículos de 19 a 21 e de 25 a 34. Então, essa é a passagem evangélica através da qual estaremos embasando as reflexões que ora estamos dando início, como forma, como dissemos inicialmente, de buscarmos os recursos necessários para que possamos, na nossa caminhada, seguirmos em frente, buscando o entendimento, a compreensão, para como dirigirmos, como direcionarmos a nossa caminhada ao longo da trajetória que nos encontramos na presente reencarnação. Então, os dizeres dessa passagem evangélica, nada mais são do que um símbolo referente à providência divina. A natureza nos provê matéria-prima, os elementos para serem transformados pelo uso da inteligência humana. Então, não deve ser interpretada como uma espécie de comodismo, em que ficamos esperando o alimento cair do céu. Então, Deus, ele provê os recursos, por isso devemos confiar na divina providência. A confiança, porém, não nos exime do trabalho a ser realizado. Muitas vezes pensamos que as passagens evangélicas levamos ela ao pé da letra, né? E Jesus já deixava muito claro que a letra mata, o espírito vivifica. Então, há necessidade, como foi dito inicialmente, que através dos conhecimentos, buscar entender os ensinamentos do Mestre com auxílio, naturalmente, da interpretação dos espíritos de luz. Porque é a partir dessa interpretação que conseguimos colher a maior gama de ensinamento que esses ensinamentos nos trazem. Porque, senão, a tendência nossa, pela nossa pouca condição evolutiva, é nos atermos apenas na letra. E sabemos, como vimos no início, que o mestre ensinava através das parábolas, que era o recurso utilizado na época em que ele esteve conosco. Então, no tocante à lei do trabalho, recordemos do elemento necessidade. O que se entende por necessidade é a consciência a consciência de que nos falta algo. Conforme a sociedade se desenvolve, as necessidades também se ampliam. Por isso, o cuidado de diferenciar a necessidade do supérfluo. E por que, então, essa necessidade? Porque podemos estimular os nossos desejos de posse, de egoísmo, de vaidade, buscando não aquilo que pode suprir nossas necessidades, mas suprir as nossas necessidades mais prementes, né? Mas o supérfluo, aquilo que pode atrapalhar a nossa caminhada na evolução espiritual. E há uma tendência nossa em querermos sempre considerar necessidade e querermos adquirir aquilo que, na realidade, vai acabar comprometendo a nossa caminhada, que é a caracterização do supérfluo. Então, é importante o discernimento, o entendimento, a compreensão, para que possamos separar, distinguir as duas coisas. A partir do momento que o necessário, como o próprio nome já diz, é aquilo que é necessário para que nós estejamos firmes, determinados na caminhada. E o supérfluo, naturalmente, é algo que tende a comprometer a nossa trajetória. A partir do momento que
tende a despertar o nosso orgulho, a nossa vaidade, nosso egoísmo. Então, são fatores que comprometem, que dificultam e tendem a atrasar a nossa caminhada, como dissemos. Então, o progresso ele é inexorável. Podemos olvidá-lo, podemos esquecê-lo momentaneamente, mas seremos tragados por ele. Então, é necessário que a gente entenda que o progresso, por mais que sejamos, como é que vamos dizer assim, ó, que venhamos a oferecer resistências a esse progresso, naturalmente ele nos levará de roldão, porque será uma necessidade a partir do momento que precisamos desse progresso, integrá-lo em nossa caminhada, nos inteirarmos dele para que possamos seguir adiante. Então, nos é recomendado observar a vinda dos computadores. Quantos de nós, com uma idade mais avançada, não os criticamos e os renegamos como ferramenta de trabalho e de lazer? Então, isso é muito natural para aquelas pessoas, é, naturalmente imperfeitas, né? E principalmente gerada pela condição de comodismo, de nos acomodarmos àquilo que conhecemos, aquilo que já fazemos com segurança, com certeza é algo que tende a nos causar um desconforto. Ou seja, nós nos acostumamos, nós nos acomodamos na nossa zona de conforto. E essa acomodação gera resistência àquilo que é novo. Então, essa é uma realidade, mas com toda certeza, como nos foi colocado, seremos levados de roldão para que possamos nos integrar às coisas novas, aquilo que passa a ser a nova realidade da humanidade. Então, com o passar do tempo, né, nós fomos nos adaptando ao teclado e à internet. O planeta Terra produzirá o suficiente para toda a humanidade. Para tanto, urge administrá-lo com sabedoria e competência. E, na realidade, muitas vezes a gente percebe que nem sempre nós temos essa sabedoria e essa competência para a administração daquilo que nos é colocado à disposição como recursos necessários para a nossa caminhada. Normalmente, como vimos, há uma tendência de o egoísmo, né, o orgulho vir a prevalecer, dificultando essa administração, dificultando a utilização desses recursos que nos são disponibilizados. Então, o texto evangélico, ele nos diz que deveríamos acumular recursos no céu, pois lá não há vermes para corroer o dinheiro. Em realidade, há uma diferença de plano. Naturalmente que existem diferenças entre o plano físico e o plano espiritual. No plano terrestre, estamos sujeitos à lei da matéria. Devemos atendê-la, suprindo as nossas necessidades de alimentação, vestuário, lazer e tantas outras necessidades que, a partir do momento que nos encontramos em uma situação de espíritos encarnados, se fazem necessárias, né, para que possamos atendê-las, para que possamos ter aquilo que é necessário para seguirmos nossa caminhada. No plano espiritual, o que se nos pede é que saibamos dar a esses bens um valor menor do que aos bens espirituais, né? Por isso, acumular tesouros no céu, entendido como aquisição de sabedoria e de virtudes. Então, é importante que, às vezes, a gente pode até imaginar que a recomendação é que não venhamos a dar nenhum valor aos bens materiais. Na realidade, temos que dar, como vimos, temos que dar o devido valor àquilo que Deus coloca ao nosso dispor como recursos necessários para mantermos a nossa condição de espíritos utilizando na atualidade um corpo físico. Mas o que é importante é diferenciarmos o supérfluo o necessário do supérfluo, né? E muitas vezes, como dissemos, temos dificuldades. Então, temos que valorizar os bens materiais que precisamos, mas também não dar a esses bens materiais maior importância, maior valor do que aqueles que verdadeiramente são o verdadeiro patrimônio do espírito,
aquilo que vai acompanhar o espírito ao longo de sua caminhada, transitando tanto no plano espiritual quanto no plano físico, nos dois planos da sua caminhada. Então, esse é o fator determinante, é valorizarmos, mas nunca dando aquela importância, ou super valorizando esses bens materiais em detrimento daquilo que verdadeiramente é o patrimônio do espírito imortal. Então, esse é o fator determinante que temos que estar muito atentos ao longo da nossa jornada. Então, observar os pássaros do céu é uma forma romântica de enfatizar a confiança na divina providência. Então, essa afirmação que o mestre deu e que Mateus nos deixou como o ensinamento do mestre, ela tem, então, uma forma romântica, então, de enfatizar a confiança na divina providência, de que nós não estamos abandonados, de que Deus está sempre atento a suprir nossas necessidades, naturalmente, não naquela forma, através da comodidade, como muitas vezes poderíamos imaginar. Naturalmente, os recursos ficam ao nosso dispor, e nós, pela inteligência, pela nossa determinação, pelo nosso esforço, devemos realizar as transformações necessárias para essa utilização. Então, às vezes, passamos por dificuldades financeiras, tendo como consequência a falta de alimento, vestuário, moradia. Isso tudo é uma constante, muitas vezes, em certas situações ou em determinados momentos da nossa caminhada. E é difícil encontrarmos alguém que, porventura, habitando um mundo de provas e expiações, nunca passou por uma situação de dificuldade, passando por necessidade, pela falta, se não total, ou pelo menos parcial, de algum dos itens que acabamos de citar, como, por exemplo, alimento, vestuário, moradia, enfim, situações desse gênero ou outras também, né? Então é importante que, como sabemos, como o próprio mestre disse, que no mundo encontrareis aflição, é a caracterização daquilo que tem que enfrentar um espírito que habita um mundo de provas e expiações. Então, nesse momento crucial, voltemo-nos ao Criador, solicitando-lhe, através da prece, forças para suportar a nossa aprovação, para o cumprimento de seus desígnios, tendo em mente que nada acontece por acaso. Então, é importante que a gente tenha em mente que, se estamos passando por algum tipo de dificuldade, há uma necessidade. Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, nós não temos exatamente o entendimento, nós não temos a compreensão de qual é essa necessidade, se é prova, se é expiação, enfim, qual é verdadeiramente a situação pela qual estamos precisando passar. Mas é importante que desenvolvamos a nossa fé, a nossa resignação, a nossa capacidade de compreender que, como dizem os benfeitores, nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser e, a partir do momento que temos esse entendimento, com certeza nós não entramos em situação de desespero, em situação de descrença, de revolta, enfim, que, se isso porventura vier a acontecer, só agravam a nossa situação. Então, assim sendo, acalmemos o nosso coração e lancemos uma luz na escuridão da nossa alma. E, naturalmente, essa escuridão da nossa alma, a que os benfeitores se referem, é a falta de entendimento, de compreensão, de aceitação, a falta de fé, enfim, o agravamento da dificuldade que precisamos, como dissemos, enfrentar, e que, por pouca evolução, por pouco entendimento, acabamos agravando pelas situações que acabamos de relatar, em que se caracterizam pela revolta e pela não aceitação. Então, buscar primeiramente o reino de Deus, e tudo o mais virá por acréscimo. Então, buscar o reino de Deus, tendo verdadeiramente o entendimento do que vem a ser esse reino de Deus. Então, é importante que a gente perceba que o reino de Deus não é um lugar circunscrito, mas obra divina no coração dos homens. Ou seja, a edificação da sabedoria e a conquista do amor através do trabalho incessante na prática do bem. Então é importante, a doutrina espírita nos esclarece, nos deixa muito claro que essa questão do reino de Deus não tem
nada a ver com um lugar específico, né? Um local geográfico. Na realidade, ela é a cara, o reino de Deus, ele é a caracterização da paz interior, caracterizada ou resultante da ação no bem, da caridade, da aquisição do conhecimento, né? Do desenvolvimento de virtudes. Então, é tudo aquilo que nos causa paz, que nos causa tranquilidade, nos auxilia a desenvolver a nossa fé, a nossa resignação, entender, ainda que de forma imperfeita ou incompleta, a natureza divina, pela sua justiça, pela sua bondade, infinita justiça, infinita bondade, é bom que se diga, né? E que nada acontece por acaso. E a partir do momento que trabalhamos essas questões, com certeza nós só temos a ganhar e a crescer, a cumprir a nossa missão na jornada evolutiva, buscando o nosso crescimento, a nossa evolução. Então, é o desapego aos bens materiais, o perdão às ofensas dos inimigos, enfim, é a lembrança das leis divinas ou naturais, gravadas por Deus em nossa consciência. Então, é verdadeiramente isso, é pôr em prática essa questão da caridade, do entendimento, do perdão das ofensas. É fácil? Com certeza não é. Não é, é extremamente difícil perdoarmos alguém que nos agride, seja verbalmente ou mesmo fisicamente. É difícil, somos seres imperfeitos. Só o mestre, que nos serviu como modelo e guia, que tinha essa condição, né? À primeira vista, de acordo com aquilo que, naturalmente, a gente sabe que os mundos evoluídos, muitos espíritos crísticos existem e que, na mesma condição, ou até mesmo mais evoluída que o mestre, conseguem essa situação. Estamos nos referindo à nossa condição como espíritos imperfeitos. E aí realmente é difícil essa situação do perdão, essa situação da convivência pacífica, enfim, a situação de convivermos em paz com aqueles que estão conosco na caminhada. Então, nesse sentido, todo o esforço despendido em auxiliar o próximo, em silenciar uma crítica, em pensar duas vezes antes de querelar, ou seja, de discutir, de debater, né, com o vizinho, assume papel relevante na prática da perfeição. Então, veja que o quanto é importante a gente buscar esse desenvolvimento, o quanto é importante a gente trabalhar essa busca da nossa melhora como espírito. Porque daí nós vamos lembrar daquele ensinamento do mestre, a cada um segundo suas obras. A partir do momento que as nossas obras, que as nossas ações são no sentido do bem comum, do amor ao nosso próximo, de uma convivência pacífica, de uma convivência harmônica, nós só temos a ganhar, né? A humanidade como um todo tem a ganhar e individualmente, né? Cada um a partir do momento que cada um é responsável pelo seu crescimento, pela sua evolução como espírito imortal. O Espírito Emmanuel pede-nos para não nos afligirmos com a prosperidade alheia, pois isso nada mais é do que um sentimento de inveja, egoísmo, características dos homens impiedosos. Então, muitas vezes, na condição em que nos encontramos, é comum a situação de que o bem do nosso próximo muitas vezes nos causa desconforto. Então, é importante a gente vigiar esse aspecto. E esse é um fator determinante para que possamos crescer, para que possamos evoluir. Que o bem do próximo seja o nosso próximo, o nosso próprio bem, né? Então, é importante a gente trabalhar essas questões, não deixar que o ciúme, que a inveja, enfim, venham a perturbar, venham a dificultar a nossa caminhada na presente trajetória. Emmanuel, na obra Fonte Viva, né, capítulo 177, nos diz: acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna, bondade, cultura, compreensão, simpatia e educação pessoal. Então, vejamos que sempre a conciliação, ou seja, o aconselhamento, a
está sendo nos mostrado o caminho do crescimento, da evolução, do desenvolvimento de virtudes, da nossa transformação moral. Porque, naturalmente, como já dissemos, a cada um segundo suas obras. Vamos colher os resultados, as consequências daquilo que semeamos. Se naturalmente essa semeadura for no sentido do bem, é o bem que colheremos. No sentido oposto, é exatamente aquilo que estaremos buscando a partir das ações realizadas na caracterização da lei de causa e efeito, da caracterização da lei de ação e reação. Então, nessa lição, o Espírito Emmanuel lembra-nos de que em todas as fileiras cristãs há os crentes que se insurgem contra todos aqueles que, pelo trabalho e pelo devotamento, receberam maiores possibilidades na Terra. É a caracterização, naturalmente, da condição de pouca evolução, de pouco entendimento, em que o ciúme, né, tende a prevalecer e a dificultar, como dissemos, a nossa caminhada evolutiva. Então, ao contrário, deveríamos dilatar os valores do bem, pois quem trabalha em sua propagação amontoa a riqueza nos cimos da vida. É aquilo que a gente tinha acabado de colocar, né? A cada um segundo suas obras, e estaremos enfrentando, estaremos encarando o bem correspondente às ações edificantes que realizamos, o mal caracterizado, né, como consequência das ações contrárias à lei de Deus, que é a lei de caridade, a lei de amor e caridade, né? Então, consequências boas ou más, sempre em decorrência daquilo que realizamos em momentos outros. Então, o benfeitor, Emmanuel, naturalmente, a quem estamos nos referindo, né, também nos diz que é da lei que o divino se identifique com o que seja divino. Porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Exatamente está de acordo com aquilo que temos dito, né? Só estaremos edificando em nossos corações o céu se as nossas ações forem em conformidade com as leis de Deus. A partir do momento que a caracterização dessa edificação do inferno, né, contemplação do inferno, caracterizada pelas ações contrárias à lei de Deus, não é a edificação em nosso coração do céu, muito pelo contrário. Então é importante a gente sempre estar atento àquilo que diz respeito à lei de causa e efeito, às consequências daquilo que realizamos ou, naturalmente, as consequências daquilo que deixamos de realizar ou realizamos de forma equivocada, indo em sentido contrário às leis de Deus. Então, não andeis, pois, inquietos. Jesus não recomenda indiferença e responsabilidade. Pede-nos que, através da vigilância, combatamos o pessimismo crônico. Então, que esse pessimismo, que essa falta de fé, que essa falta de esperança seja combatida, porque, na realidade, como estamos analisando, não nos faz bem, não nos traz boas consequências. Então, trabalhemos, combatamos o pessimismo, tenhamos em mente, diante de uma dificuldade, se estamos passando por aquilo, é porque há uma necessidade de que assim aconteça. Há uma necessidade. É como dissemos inicialmente, não temos certeza, não temos o entendimento ainda do porquê estamos passando por aquela situação. Mas a partir do momento que Deus é infinitamente justo e bom, se estamos passando por uma situação de dificuldade, é porque naturalmente precisamos passar por aquela situação. Então, no capítulo 86 da obra Vinha de Luz, Emmanuel nos diz: em nossa jornada encontraremos pântanos, espinhos e ervas daninhas. Diante de cada dificuldade, procuremos renovar as nossas atitudes mentais para o bem. Ou seja, fé, esperança, resignação. Ter a certeza de que nada de revolta. Se estamos passando, como dissemos, por dificuldades, é porque há necessidade dessa dificuldade estar presente em nossa caminhada. Porque, com certeza, ela é um instrumento
que o Pai utiliza para que venhamos a despertarmos em relação a como estão sendo realizadas as nossas ações. Então, que tiremos ensinamentos, que tiremos aprendizado para os momentos de dificuldades. E não criemos mais dificuldades em função da nossa reação em relação a essas dificuldades, a partir do momento em que nos revoltemos, em que estejamos agindo com falta de fé, com falta de resignação, achando que somos vítimas. E, na realidade, é importante, e os benfeitores sempre nos dizem que somos vítimas apenas daquilo que nós realizamos. Somos vítimas da nossa imprevidência, da nossa indisciplina, das nossas ações em contrariedades com a lei de Deus. E para concluirmos, meus irmãos, olhemos as coisas da terra sob o ponto de vista dos espíritos superiores, analisando-lhes os ensinamentos, estaremos nos capacitando para entrar no reino de Deus, no sentido de que o divino se identifique com o que seja divino. Ou seja, a partir do momento que as nossas ações são edificantes, as consequências serão também de crescimento, serão consequências boas, consequências geradoras de felicidades, de paz interior, de equilíbrio e de crescimento. Até mesmo porque estaremos atraindo para junto de nós, pela lei de atração, aqueles irmãos que vibram no mesmo padrão vibratório em que nos encontramos. Se estamos vibrando em situação de paz, de equilíbrio, de harmonia, do bem ao nosso próximo, com toda certeza, irmãos estarão conosco com esse padrão vibratório. Então, que possamos refletir sobre a nossa reflexão de hoje, sobre os ensinamentos que a doutrina espírita, que a sociedade espírita, Jesus nos proporciona, e que a paz do Divino Mestre esteja sempre conosco. Uma boa noite a todos e até um próximo momento de reflexão.